Boa noite, queridos e amados irmãos. Que bom podermos estar aqui. As crianças esperam só um pouquinho, tá? Já que elas saem. Bom estarmos aqui para juntos adorar a Deus e louvá-lo enquanto aguardamos o seu retorno. Então nós vamos aproveitar esse momento e abrir nossas Bíblias em Efésios 4. E eu queria ter um tempo de oração, antes de ler o texto. Também orar por nossas crianças que irão ouvir a mensagem lá na sala, na língua delas, para que elas também compreendam o Evangelho. Então você pode abrir em Efésios 4. E antes da gente ler, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado e querido, obrigado por estarmos aqui, junto com o teu povo, para te adorar e também ouvir a tua voz. Pedimos, Deus, humildemente, que o Senhor use essa noite para salvar pessoas, para transformar os teus servos, para que todos sejamos mais parecidos com Cristo. Abençoa essa igreja e, em especial, coloque diante de ti a vida das nossas crianças, aqueles que ainda não creem no Evangelho, que o Senhor possa salvá-los, usar os irmãos que vão ministrar a tua palavra para eles, que eles possam ser achados pelo Senhor. É em nome de Cristo que eu te oro. Amém. Amém. Agora sim, as crianças podem se retirar andando para ouvirem a pregação lá nas salas. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. O pastor Vladimir já leu. E hoje nós vamos então continuar o assunto que nós falamos no domingo passado, o esforço empregado para uma vida de comunhão. Quanto nós devemos nos esforçar e como que Deus olha para isso, qual a perspectiva do Deus Trino. Amém? Posso ler? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Nós vivemos num tempo chamado pós-modernismo. E o pós-modernismo tem como uma de suas características o individualismo. Então hoje a sociedade, assim como as famílias, elas estão cada vez mais individualizadas. Hoje cada qual tem o seu quarto, cada qual tem o seu banheiro, o seu closet. As pessoas não têm mais o hábito de comerem à mesa juntos ou de fazerem coisas juntas. Com o advento do celular, da internet, das redes sociais, isso se tornou mais forte ainda. Então você vai ver casais que estão lá juntos e eles se falam por WhatsApp, né, na mesma cama. Se comunicam assim. E alguns, e isso é até confortável, né? Cada qual fica olhando os seus vídeos. E aí eles não têm contato nenhum em suas casas, os filhos dos seus quartos, e vivem aquela completa solidão. É difícil hoje terem famílias que estejam crescendo, se conhecendo um ao outro. Muitas vezes nós vamos ter grandes surpresas, como foi noticiado nos últimos dias, um jovem, né, que matou os pais e o irmão pequeno,
e ele se comunicava com uma menina de outro canto e estava tudo planejado e ninguém sabia de nada. Porque cada qual vive a sua vida no mundo individualizado. Então, não há mais uma conversa, uma comunhão nas famílias. E aí nós entramos no contexto de igreja. Então, entramos na igreja e trazemos conosco essa bagagem de individualismo. E aí nós esperamos que na igreja seja assim também. Eu vivo a minha vida, você vive a sua vida, ninguém se intromete na minha vida, eu não me intrometo na vida de ninguém. Eu gosto da minha solidão e eu vou à igreja porque eu entendo que eu preciso cultuar a Deus, mas eu sigo a minha vida só. Vi já alguns posts, né? A pessoa dizendo, eu sou como águia, só caminho só. não caminho em bandos e por aí vai. Só que ovelha é um animal gregário, que chama? Está sempre junto, acho que é essa palavra, né, Marlene? Um animal que sempre está junto. Quando uma ovelha se perde, ela começa a chorar e fica quietinha ali no canto, chorando, porque ela só sabe caminhar junto. Por isso, Deus, na sua sabedoria, nos chama de ovelha e se declara o sumo e supremo pastor. Nós não sabemos caminhar só. Deus, ele não salvou o indivíduo, ele salvou um povo. E aí ele vai salvando pessoas e agregando nesse povo. Esse é o plano de Deus. No futuro, no fim, vão ser povos, tribos, línguas, nações, de todo canto do mundo adorando a Deus. Esse é o povo de Deus. E nunca há algo solitário ali. Então hoje eu quero continuar falando sobre o esforço que Deus espera que empreguemos nesse propósito. O texto em questão, não vou conseguir ser profundo nele, eu quero ver outros textos, mas eu quero notar algumas questões importantes que ficam claras no texto. A primeira palavra é um verbo aí, andar, que ele diz, que andeis de modo digno da vossa vocação. Essa palavra vai aparecer várias vezes no livro de Efésios. E também no Novo Testamento. E o sentido dela, de andar, desse andar, a ideia é uma conduta diária. Como é que é o meu dia a dia? É essa a ideia. Então, quando ele diz que andeis de modo digno, ele está pensando nisso. No seu dia a dia, o seu estilo de vida vai ser uma vida que anda de modo digno da vocação que você foi chamado. Vocação aqui é o chamado da salvação. E modo digno dessa vocação é viver de modo compatível com a posição que a pessoa tem em Cristo. Então, o autor está dizendo, Paulo está dizendo, eu rogo vocês, irmãos, que vocês andem de modo digno, ou seja, que vocês vivam no dia a dia de modo compatível com a posição que vocês têm em Cristo. E aí, o que é legal é que posição é essa que ele está se referindo. Qual é o contexto aqui em que ele está pensando nesse andar e dessa forma digna, esse viver compatível com o meu chamado. Fantástico isso. Antecipando para vocês, o ponto dele aqui é que nós vivemos como uma família de Deus, como o povo de Deus. Não tem como nós nos distanciarmos, vivermos isolados. Nós estamos juntos, temos um único Deus, um único batismo, uma única fé. E Deus está em nós, agindo por meio de nós. Essa é a ideia. E viver de modo compatível com o meu chamado, andar no meu dia a dia, é entender isso. A posição que eu ocupo em Cristo, eu fui inserido dentro de um povo. E eu não posso querer viver como águia, né? Isolado. Não, eu tenho que viver como uma ovelha, que não sabe caminhar só.
que gosta de um povo, que tem prazer num povo, o povo de Deus, a família de Deus. Ele continua, verso 2. Vocês vão viver de modo digno desse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí, à medida que nós vamos lendo, nós vamos percebendo como fica claro o ponto dele aqui. Esse viver de modo digno, essa unidade da igreja. É isso que ele tem em mente. E aí, esse humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros em amor, é algo que está se referindo ou atrelado como eu trato o outro. Então, humildade está muito relacionado como eu me comporto em relação ao outro. Não é assim? Não é difícil conviver com alguém orgulhoso, soberbo, não é? Imagina 2 orgulhosos casados. Dura pouco, né, esse casamento? Ninguém dá o braço a torcer, né? Chama. Eu não abro mão. Eu não engulo sapo. E aí imagina viver em comunidade. A igreja do Senhor. E aí como ele vai colocar é, vocês vão viver, andar de modo digno dessa vocação. Como? Com toda a humildade. E a humildade aqui, a ideia é que você olha para si mesmo, de forma bem prática, eu explico assim. Você se olha no espelho e diz assim, eu não tenho méritos. Então, se eu não tenho méritos, eu não mereço nada. E aí a convivência fica mais fácil, né? Já conviveu com alguém super humilde, que ele diz, eu não mereço nada. E tudo que você faz por ele, por menor que seja, ele, rapaz, muito obrigado. Como você é bom comigo, eu não merecia isso. Até constrange a gente, né? É alguém humilde. E aí ele fala de manso também. E o manso é o que olha no espelho e diz, eu não tenho direitos. Não tenho direitos. O primeiro é não tenho mérito, não tenho direitos. São muito parecidos. Caminham juntos. Mas eu não tenho direitos. E a convivência com alguém que é cheio de direito, não é difícil? Pessoa que é cheia de direito. Cheio, não faça isso, não toque aqui, não sei o quê. Não, peraí, nem assim não. Mexeu comigo. Como é os mais antigos aí, os ditados, né? Comeu do meu pirão, vai provar do meu cinturão. Lembra, Ken, dessa? Lembra, né? O Ken tem cara de jovem, mas ele é antigo, viu? Por isso que esses ditados assim, eu lembro dele. E aí, não, mexeu comigo aqui, o negócio é diferente, não é assim não, e tal. E aí, para você conviver e conseguir viver em comunidade, essas coisas são fundamentais. Então, o orgulhoso, eu não preciso de ninguém, pastor. Às vezes eu vou falar assim, irmão, você está mais vindo para a igreja, não, é porque não está dando e tal. Aí eu digo, você tem dificuldade com carona? Lá na igreja tem um bocado de irmão que tem carro e a gente pode vir e buscar. Eu não gosto de depender de ninguém. Né? Chega, escorre assim, a palavra orgulho nos lábios. Não depende de ninguém. Minha vida foi sempre assim, nunca precisei de ninguém. Ok. Difícil, né? E aí, alguns não falam assim, mas vivem assim. Vivem como se não precisasse de ninguém. Não dão satisfação, não conversam com ninguém. Quando vem ao culto, vem, ele senta ali, depois vão embora, tem as suas vidas lá, e não se envolve com a vida de ninguém, não permite que ninguém entre na sua vida, e assim vai vivendo, achando que essa é a forma digna de viver segundo a vocação, e não é. Deus não nos vocacionou, não nos chamou para viver o nosso dia a dia dessa forma.
E aí talvez você, pastor, pois esse negócio aí não dá para mim não. Porque eu sou como águia. Eu vivo é só. Pois tá bom. Então você vai viver eternamente num lugar chamado inferno. Lá é uma solidão infernal. Que são densas trevas. Que você vai ter essa noção de não existir mais ninguém lá. De tão escuro que é. Você vai ficar lá sozinho para sempre. A não ser que você se arrependa e humildemente reconheça que precisa de um Salvador. E que precisa do povo desse Salvador para aprender com eles. Para ser admoestado dia a dia, quanto mais vedes que o dia do juízo se aproxima. Se você tem esse caráter orgulhoso, sem mansidão, sem humildade, solitário, saiba disso. Você não é um regenerado. Se tem uma coisa que nos marca como cristãos, é viver em comunidade. Isso aqui é central nas Escrituras. É porque o tempo não nos permite, teria que passar até o final do ano falando desse tema. Mas o que nos distingue enquanto discípulos de Jesus é esse amor fraterno. É a comunidade do Messias. Ele vai dizer que Deus é amor. E se você não ama o outro, você não pode dizer que conhece a Deus, que é amor. Então, é uma marca do crente que segue os passos do seu Salvador, que se destaca. Essa é a diferença da igreja de Deus nesse mundo para qualquer outra instituição humana. É o povo do Messias, e só dá certo por causa que Deus está no meio disso. Porque senão não tinha como a igreja dar certo. Pois bem, andar em humildade e mansidão com longanimidade. O que é longanimidade? Acredita-se que perseverança é paciência com situações difíceis. E longanimidade é paciência com pessoas difíceis. O que vocês preferem? Situações difíceis ou pessoas difíceis? Pois bem, se espera que nós tenhamos humildade, mansidão e longanimidade. Tudo relacionado a pessoas. Humildade, mansidão, não tenho méritos, não tenho direitos, e eu tenho paciência com as pessoas difíceis. E depois ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí suportar aqui, alguns vão interpretar como aguentar uns aos outros. Pode até ter esse sentido. Mas uma possibilidade muito aceita é que o suporte também ele era traduzido como um telhado. Então eu vou ser esse telhado aqui para os meus irmãos. E eu vou protegê-los, eu vou cuidar deles, essa é a ideia. E claro que você vai aguentar muita pancada em prol do outro. E às vezes esse outro não merece isso. Esse outro não merece a dor que você sente em prol dele. E aí é que está a beleza do cristianismo. O quanto ele nos torna altruístas, né? O quanto ele nos torna pessoas que morrem pelo outro. Eu acho isso fantástico. Paulo, na sua última carta, ele diz, todos me abandonaram. Muito legal isso. E, muito legal não, né? Todos me abandonaram. É porque eu já estou pensando no que eu vou falar. O legal é o que eu vou dizer, tá? Todos me abandonaram. Aí ele diz assim, somente Lucas está comigo. Lucas era um médico. E Lucas não abandonou Paulo. Ficou cuidando de Paulo lá. Né? Paulo tinha um plano de saúde com ele toda hora. Não é? Isso é legal, né? Paulo tinha alguém que abriu mão da sua profissão,
talvez dos seus grandes recursos, para cuidar dele. E aí, algumas pessoas, Paulo estava só também, porque algumas pessoas ele diz, vai cuidar dessa igreja, vai cuidar dessa. E nessa carta ele diz para Timóteo, seu filho amado na fé, ele diz, vem depressa. Vem depressa. Ele sabia que ia morrer. Ele diz, olha, eu já estou sendo oferecido como sacrifício. Então te apressa, Timóteo. E ele queria ver Timóteo, estar com ele, se despedir dele. E eu acho isso fantástico. Você ter um amigo assim, não é legal? Não é incrível isso? Eu vi essa semana a neurociência, né, dizendo, estão estudando muito isso devido ao mundo doente, né, de ansiedade, depressão. E aí a pessoa falando que se descobriu agora que as pessoas que têm 5 amigos, elas têm mais dificuldade de passar por problemas assim. E aí na pesquisa lá diz que você tem que ter pelo menos 2. O ideal são 5. Mas no mínimo 2, para você então passar pelas adversidades da vida e encarar de boas. Mas você tem que ter pelo menos 2 amigos. E aí ele fala, amigos de verdade, aqueles que vão se alegrar quando você conquista as coisas, né? Já viu esse amigo que tu compra um negócio, tu fica doido para mostrar ele? Não é assim? Tem uns que tu compra, tu não quer mostrar, que não vai ficar com inveja, né? Aí, como diz o outro, vai botar olho gordo, né? Mas tem amigo não, você fica doido que ele veja, que ele experimente, se for um carro, que ele ande no carro. E quando a pessoa chega e ela olha, parece que o carro é dela, de tão feliz que ela fica, se alegrando com você. Isso é legal demais ter um amigo assim. Como também esse amigo, quando acontece algo ruim com você, parece estar acontecendo com ele. Ele chora, ele se preocupa, ele quer ir onde você está, e você diz, não precisa. E tal, pode deixar mas ele é tão preocupado com você que ele larga tudo que estiver fazendo para te socorrer. São esses amigos. E outra característica desse tipo de amigos, segundo essa pesquisa, tem que ser aquele amigo que se alegra contigo, chora contigo, acredita nos teus projetos e torce para que dê certo, mas também é aquele amigo que quando tu erra, ele vai lá e, ei, tá errado aí, cara. Isso aí que tu fez está errado. Vai se dar mal nisso aqui, e ele é sincero. São as feridas do amigo, né? Não é um bajulador. Pois bem, esses amigos, esse que você chama quando está perto de morrer e você quer ver, esses amigos são incríveis. E aí a gente sonha em ter um amigo assim, né? Tem que ter pelo menos 2, tá? Segundo a pesquisa lá. A gente sonha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Que tal sonhar ser esse tipo de amigo? Não é? Que tal trabalhar duro para você ser essa pessoa? Ser esse amigo? Paulo diz assim, né? Eu saúdo Priscila e Áquila, os quais arriscaram a cabeça por mim. Que Deus recompense eles. Aí, nossa, Paulo tinha amigo assim. Mas Paulo era um amigo assim. Não era? Paulo vivia em perigos, sofrendo por várias igrejas. Então, viver essa comunhão, ser esse suporte, às vezes nós não queremos ser isso. Queremos que outros sejam isso para nós, mas nunca queremos ser essas pessoas. E como dizia alguém, uma vida vivida para si mesmo nem sequer vale a pena ser vivida. E é muito legal, no dia do seu funeral, isso é legal não, Alex? Você ter vários amigos lá, depois, né? Você ter vários amigos lá, lembrando de você o quanto você foi importante para eles. O quanto você se sacrificou por eles. O quanto você deu a vida para eles.
o quanto você vai fazer falta por servir tanto a eles. É tipo, o seu serviço ocupa uma lacuna e a sua ausência fica um buraco ali. Por quê? Porque você é um servo, você se doa, você é um suporte, você suporta os outros em amor, você os protege, você se preocupa com eles, você se importa. Agora, a maior parte das pessoas são o tipo de pessoas que elas vivem só para si mesmas e elas não farão falta a ninguém. E o povo de Deus não pode ser assim. Individualmente, como comunidade, nós não podemos ser assim. Nós temos que viver de modo digno, compatível com o nosso chamado e com o nosso Salvador. Continuando, no verso 3 ele diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. É todo um contexto, vocês têm que andar, viver o dia a dia de modo digno, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Lembra que eu já falei sobre essa palavra esforço. É a mesma palavra usada para descrever um parto, né? A mulher, o esforço que ela tem no parto. Ou um atleta que chega à fadiga. E aqui o que é interessante, aconteceu no texto que a gente viu em Colossenses também, domingo passado. Aqui, novamente, Paulo coloca duas palavras pesadas. Ele dá ênfase a isso. Então, ele diz, esforçando-vos. Então, não é um negócio mais ou menos. Não é muito esforço. E aí ele usa outra palavra, diligentemente. Diligentemente já traz a ideia de algo que você vai fazer com atenção, com esmero. Então vai ser esforço com diligência. Esforço já dá a ideia de diligência. Ele chega a ser redundante. Mas o que ele quer fazer é mostrar a importância disso e o esforço que ele quer que vocês empreguem nisso. Vocês vão se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito em questão aqui é preservar a unidade dada pelo Espírito. Então, isso que acontece no nosso coração é algo que vem de Deus. É Deus que faz esse trabalho de nos fazer, nos amar assim. A tal ponto que somos capazes de morrer um pelos outros. Isso é verdade, morrer uns pelos outros. E mais, se nós não nos amarmos assim, para o apóstolo João, nós não somos regenerados. Nós não somos crentes. Já pensou? É esse o padrão de Deus. Na verdade, Jesus ora para Deus nos abençoar, para que sejamos como Ele é com o Pai. A comunhão da Trindade é o modelo a ser seguido. E João, 1 João, falando daqueles que não eram crentes e dos que eram, a marca que ele vai mostrar é isso. É esse amor que temos uns pelos outros, a tal ponto de chorarmos com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Romanos 12. E claro, de morrer uns pelos outros. Esse é o padrão de Deus. Essa é a marca do cristianismo. E quando ele diz se esforçar diligentemente para preservar essa paz que veio do Espírito, é a ação de Deus no meio do seu povo, quando ele regenera uma pessoa, ele transforma esse coração egoísta,
a tal ponto de agora esse coração se doar até a morte. Isso é lindo demais. Aí o mundo vai olhar para a igreja e ver essa unidade e vai dizer, Jesus Cristo veio mesmo. Porque isso é impossível de acontecer, humanamente falando. É preciso acontecer um milagre, não é não? Talvez você esteja aqui, já tem 15 anos de igreja, e você pode estar pensando assim, ó, pastor, pois para acontecer isso aí comigo, eu morrer por alguém daqui, tem que ser um milagre. Então você precisa do milagre da salvação. Você precisa ser salvo. Porque o Espírito dá essa unidade à igreja do Senhor. Aqueles que se convertem, são transformados, eles têm dentro de si essa disposição de morrer pelo povo de Deus. Irmãos, essas coisas que eu estou falando, talvez você fique, o pastor coloca muito em dúvida a nossa salvação. É que está aqui no texto. Se você ler, o problema é que a gente se acostumou a ler e olhar assim, não, isso aqui não está aqui no texto. Então quando eu leio isso aqui, eu olho para o meu coração e dizer, será que eu tenho isso aqui? E se eu tenho, aleluia, glória a Deus, é o Espírito testificando com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Mas se eu não tenho, não é que tem alguma coisa errada com o texto sagrado, não, está errado é com você. E aí eu faço isso por minha fidelidade a Deus e por meu amor a você. Porque é melhor você ouvir hoje, se arrepender e ser salvo, do que você ouvir no último dia. Jesus dizendo, eu nunca te conheci, aparte-se de mim. Gente, isso aqui é tão central, que no dia do julgamento que ele vai fazer antes de iniciar o milênio, aqui na terra, quando ele voltar na segunda vinda, ele vai sentar no trono e vai juntar as pessoas, e ele vai separar os bodes das ovelhas. Tem os bodes desse lado, ó. Os bodes das ovelhas. Aí, qual vai ser a marca que vai identificar uma ovelha e distingui-la de um bode? Qual? Aqui, é esse assunto, é central. Ei, vocês bode, vão todos para o fogo eterno agora. Sabe por quê? Porque eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu estive preso, vocês não foram me visitar. Quando, Senhor, que tu estivesse preso e a gente não foi te visitar? Quando vocês não fizeram isso aos meus pequeninos. Está vendo o que é um bode? Tem gente que diz que é crente e vive como um bode. Não se gasta em nada pelo outro. Não visita nem na casa, que vai ter uma janta lá esperando. Imagina na prisão. Correndo o risco de ser preso e ficar lá. O autor de Hebreus fala dos irmãos que estavam deixando de congregar, de se reunir no culto. Ele diz assim, ei, lembra do passado aí, o que vocês faziam? Vocês visitavam os irmãos que estavam presos, e por vocês fazerem essa visita, vocês aceitavam com alegria os bens de vocês serem tomados. Olha aí o amor. E isso impacta a sociedade. Então, imagina que o pastor Vladimir vai preso. Vai não? Vai preso. Aí eu sei que se eu visitá-lo, eu vou perder meu carro que ainda eu estou pagando. E agora, visito ou não visito? Hã? E se eu souber que ao visitá-lo eu posso ficar preso com ele? Como é que vai ficar a minha família? Pois é. A igreja primitiva, eles iam atrás dos irmãos. Eles visitavam. Na prisão também. Eles separavam uma pessoa, como um Epafrodito, e vai lá ver como é que Paulo está lá na prisão. A gente está preocupado com ele. Leva uma oferta para ele aqui. E Epafrodito deixa a vida dele e vai.
para cuidar de um irmão. Entende, irmãos, o que é o cristianismo? Então, isso que a gente vive no século 21 é um negócio muito estranho. Das pessoas mal virem à igreja e tal, não há relacionamentos profundos, não há amizades, não tem nem dois amigos, por isso que o pessoal está tudo doente. Não vive esse amor descrito nas Sagradas Escrituras. E aí muitos vão ficar surpresos quando ficarem do lado dos bodes, e aí Jesus falar isso. Mas como assim, Jesus? Como é que é isso? Vocês são bodes, vocês vão para o inferno, porque eu tive sede, vocês não me deram de beber. Mas como? Eu nunca fiz isso e tal. Quando vocês não fizeram aos meus pequeninos. E eu poderia citar vários exemplos aqui, que mostra que a marca de ser um crente é viver esse amor. Então, Paulo espera que os irmãos se esforcem diligentemente para preservar a unidade dada pelo Espírito. É o que Deus dá para o seu povo, para a sua igreja. E Ele nos chama a trabalhar junto com Ele. É Ele que está fazendo esse movimento de transformar as pessoas, incluí-las na sua família, e Ele dá esse amor, e aí nós vivemos esse amor. Jesus ora por isso, a Trindade Santa está envolvida nisso. É o Espírito dando, Deus trazendo, e o próprio Cristo morrendo, para que isso se torne possível. É Ele que está fazendo tudo. Veja só, isso é dado pelo Espírito. No verso 11 diz assim, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Ele mesmo, Deus, ou a pessoa de Cristo. E aí lá no final desse capítulo 4, olha só o que diz versos 16, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, você está trabalhando, é a justa cooperação de cada parte. Cada um está preocupado com isso, empolgado com isso, trabalhando duro nisso, para edificar a igreja. Mas sabe quem está trabalhando nessa edificação? O próprio Cristo. Em Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz, nós até cantamos uma parte desse texto, quando Pedro diz que ele é o Cristo, ele diz, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra, a afirmação de Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está edificando a sua igreja, e Ele nos usa para edificar essa igreja. Eu acho isso fantástico. Deus está trabalhando nisso, Jesus orou por isso, Jesus está trabalhando nisso, o Espírito está agindo nisso, a Trindade Santa está envolvida nisso, trabalho árduo, duro. Aí alguém que foi salvo por meio de tudo isso, é indiferente a isso. Tem como ter o Espírito Santo? Eu não acredito. Não tem, eu respondo para você com toda sinceridade, não tem. É a transformação que Deus faz em nós, irmãos. Esse desejo por ver as coisas de Deus, o reino avançando, por ver pessoas sendo edificadas, é algo que cativa o nosso coração. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque Cristo me transformou, colocou isso em mim, e é como se fosse algo incontrolável, que você vive pelo outro, e é capaz de morrer pelo outro. Então, uma vida egoísta não sabe nada sobre o Evangelho. A Trindade está trabalhando nisso. Como que eu fui alcançado pela Trindade? Sou indiferente a isso. Meu coração não arde por isso. Certamente
você está em maus lençóis. Talvez você diga: pastor, isso não é fácil. Pessoas difíceis. Eu tenho muitas ocupações. Eu mal consigo vir à igreja. Imagine me importar com a vida do outro. Imagine trabalhar numa amizade. Eu não tenho tempo para essas coisas não, pastor. Cristo dirá para você: eu sei o quanto é sacrificial, o quanto de esforço tive que ter para unir vocês. Eu trabalhei duro para isso. Eu tive que morrer. Essa foi a forma que me esforcei. Estou aqui conjecturando o verso 16 do capítulo 2. Diz o seguinte, verso 16 do capítulo 2. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ambos aqui ele está se referindo aos judeus e aos gentios. Ele nos une num só corpo, que é a igreja. Esse era o mistério que estava oculto em Deus. E ele une esses povos, todos os povos, em um único povo. Por intermédio de quê? Da cruz. Da cruz. Do santo evangelho. Sabe por que em Corinto Deus estava matando pessoas, colocando doença nelas, e muitas ficavam fracas? Na igreja. Porque eles estavam tomando a ceia indignamente. E sabe qual era o pecado que os tornavam indignos? Adivinha? É o nosso assunto. Está vendo como isso é central? Posso passar a noite aqui falando disso. Vários outros textos. Eles não se amavam. Na ceia nós declaramos o evangelho, que Cristo morreu e ressuscitou. Só que eles declaravam o evangelho que transforma a igreja nesse amor incrível, mas eles mesmos não viviam isso. Lá tinha a turma dos ricos e tinha a turma dos pobres. Na ceia, tinha uma sala separada só para os ricos. Eles traziam suas comidas chiques e os pobres ficavam lá lambendo os beiços. E voltavam com fome. E outros se embriagavam. E assim eles realizavam a ceia do Senhor. E Deus, o Deus Trino, estava matando pessoas na igreja. Matando. E muitas pessoas adoecendo. Aí hoje nós olhamos para isso. Isso não acontece mais hoje não. Não acontece? E como acontece? Como acontece? Deus julga o seu povo. Deus não deixa a sua igreja ser tratada de qualquer forma. Deus se importa com isso, mesmo quando nós não nos importamos. Jesus morreu, meus amados irmãos, para nos unir. Pessoas iracundas, orgulhosas, presunçosas. Ele morre e salva essas pessoas e transforma. E une essas pessoas, bota dentro de uma comunidade e mostra para o mundo inteiro a multiforme graça de Deus. Mostra para o mundo inteiro que o evangelho é real. Por isso as pessoas conseguem viver essa comunidade, esse amor. Isso é real. Mesmo que talvez para você não seja. Não meça o cristianismo por você. Não faça isso. Se arrependa. Qual seria a sua desculpa ao ouvir que Cristo morreu para que essa unidade fosse possível?
Esse é o padrão. É um sacrifício. E Paulo nos chama, e o próprio Deus usando Paulo, a nos esforçar diligentemente para preservar o vínculo dado pelo Espírito Santo. Não tentar destruir o que o Espírito deu à igreja por sua graça, mas trabalhar duro, se esforçar diligentemente para preservar isso. Amém? Terminei não, viu? Só um amém para vocês. Verso 4 e 5, mas estou perto. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O que Paulo está fazendo aqui é dizer, ei, é impossível essa separação, porque há um só corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, é impossível viver sem essa unidade, porque o meu pai é o mesmo seu pai, a fé que eu tenho é a mesma sua, a esperança que eu tenho é a mesma sua. Então, por que nós somos tão distantes? Não há espaço, meus amados irmãos, para divisão, para indiferença, para o isolamento. Veja comigo o capítulo 2, versos 18. Versos 18 a 22. Diz assim: porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Aqui ele está falando que os dois povos, tanto judeus como gentios, que foram unidos através da cruz. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois de quê? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você consegue ver individualismo nisso aqui? Não tem, é uma ideia de uma família. Deus está edificando um povo para ele habitar no meio. Sabe como é que eu vejo isso? É tipo assim, é como se eu fosse um tijolo nessa edificação. A irmã Elaine é um tijolo, pastor Vladimir, o Alex, a Júlia, cada um de nós somos esse tijolo. Então eu estou aqui, estou olhando lá para o Alex, ó, tijolinho, olhando aqui e tal, e Deus habitando no nosso meio. E quem está construindo isso? Trazendo mais tijolos para essa construção? O próprio Deus, Ele que está fazendo isso. E aí nós temos como pedra angular Cristo, é o fundamento desse edifício. E aí nós vamos sendo edificados como pedras vivas, vai dizer Pedro, para que Deus habite entre nós. Aí como que eu vou desejar que aquele tijolo ali caia? Como que eu vou ignorar aquele tijolo? Não, nós estamos aqui abraçados. Imagina nós fazermos um círculo gigante, abraçados, e Deus no meio. Esse é o edifício que Deus está construindo, com pessoas. E você não pode olhar para esse edifício e ser indiferente a ele. É o edifício de Deus. Você não pode olhar para essa família e ser indiferente a ela. É a família de Deus, diz o texto. Então, dá certo, Paulo Júnior? Acertei teu nome?
Dá certo a alguém ser indiferente para a sua esposa e para o seu filho e dizer que ama você? Não há a menor lógica nisso. Pois é, como que você ora? Deus, eu te agradeço porque durante a semana eu não dei a mínima para o teu povo. De fato eu não tenho tempo para eles. E talvez domingo eu apareça lá, mas vou chegar no culto, Deus, vou cantar. E quando terminar eu vou logo embora, porque eu não quero papo com aquele pessoal. Eu sei que é o teu povo, eu sei que o Senhor morreu por eles, mas eles não me cheiram bem. Louvado seja o teu nome por isso. Você consegue orar assim? Claro que não. Você não consegue orar assim. Você não ora assim. Mas você vive assim. E o Deus que sonda corações é aquele que ouve as suas palavras, mas ouve mais do que suas palavras. Ele ouve também como o seu coração sussurra em relação ao seu povo. Não há espaço para divisão. Ele está em todos e age por meio de todos. Abre comigo aí 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. O contexto dessa carta aqui era, irmãos estavam fugindo, estavam dispersos, estavam sofrendo perseguições. E olha só que incrível esse texto. Verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Olha só, está bem pertinho de se acabar tudo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, e aqui ele está dando recomendações, rápidas, curtas. Acima de tudo, porém, tendes o quê? Amor intenso uns para com os outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem esse amor de um pelos outros? Mas você tem esse amor intenso? Como é um amor intenso? Está muito distante de uma indiferença que muitas vezes nós vivemos. Percebe que quando nós olhamos para o nosso cristianismo, ele não bate aqui, não encaixa nisso aqui, é muito aquém disso aqui. Aí a gente faz o quê? Continuar acreditando que está tudo bem? Ou a gente se ajoelha em lágrimas e pede socorro a Deus? Sonda o nosso coração, examina a nós mesmos e dizemos, Deus, o que está acontecendo com o meu coração? Eu nunca senti esse amor intenso pelo teu povo. E Pedro fala aqui como uma coisa natural, comum. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Já viu a pessoa que se machucou na igreja, se decepcionou e diz, agora eu não quero mais papo com ninguém? Que tipo de amor é esse? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor, ele não perde a esperança. O amor, ele continua crendo, acreditando. É o que Deus está fazendo. Irmãos, nós temos que olhar para a Trindade Santa e observar o que ela está fazendo. O que Deus está fazendo, o trabalho dele, eu quero me jogar nisso. Não ser indiferente ao que ele está fazendo. Ele continua. Sede, verso 9, mutuamente, o quê? Hospitaleiros. E aí, a hospitalidade aqui envolve receber irmãos por dias. Lembra? Os irmãos estavam sendo perseguidos, perderam suas casas. E aí você recebe uma pessoa na sua casa que não tem trabalho, que perdeu tudo, alguns ficaram órfãos, viúvas. O que você faz com essas pessoas? Você cuida delas. Eu vi um pastor americano que na casa dele, ele fez um quarto só para cuidar de pessoas.
Não vou muito longe, o pastor Tiago Albuquerque, que nós conhecemos, ele evangelizou pessoas em estado de rua, envolvido com drogas e tal. E essas pessoas se converteram e ele precisava cuidar delas. E aí tinha um negócio com a justiça de tomarem a guarda dos filhos se eles não tivessem um local para morar. Enfim, ele orou a Deus para pôr uma casa maior, para poder acolher essas pessoas. E ele olhou os preços, era muito caro. Enfim, um irmão ligou para ele: pastor, fiquei sabendo que você está querendo uma casa. Aí, mas é muito caro e tal. Eles podem escolher. Dá para acreditar nisso? Pode escolher. E aí, ele escolheu a casa e o irmão pagou. Lá nos States, viu? Devia ser bem mais caro que aqui. E aí ele foi morar na casa e levou essa família para morar com ele e cuidar deles. E quando ele veio embora para cá, o que ele fez com a casa? Isso aqui vai ser para o reino. Deixou a casa para servir ao reino. Entende? Para a maioria de nós isso é absurdo. Isso é loucura. Não, isso é cristianismo puro e simples. É porque o nosso coração é tão egoísta, somos tão diferentes, que isso para nós é coisa de doido. Isso aqui é normal. Sejam hospitaleiros, eles recebiam as viúvas, os órfãos, recebiam famílias inteiras. E agora como é que vai ser a comida? Como é que vai dormir? Como é que vai ser? Conheci a história de um missionário que estava numa tribo indígena, e aí teve um surto de demônios lá, sabe? Que até tiveram que parar as escolas. E toda a tribo ficou com muito medo, isso aqui no Brasil. E aí todo mundo queria dormir na casa dele, porque o demônio não ia lá. Já pensou? Aí ele disse que não sabia o que fazer, mas dormia todo mundo no chão, na casa dele. Até que parou o surto lá. Algo incrível. E eles recebem as pessoas assim. E aí nós não temos tempo para isso, nós não temos dinheiro para isso, a nossa vida já está totalmente apertada, concentrada, organizada em torno de nós mesmos, não cabe mais ninguém. Indiferença com o povo de Deus. Nós mal encontramos tempo para ver as reuniões e ver os irmãos, mesmo para dizer um oi. Já pensou? Imagine dedicar uma semana a alguém. Imagine tirar umas férias para dedicar a alguém. Irmãos, é muito egoísmo. E aí nós temos que pensar se o nosso coração foi transformado de fato. Para não chegarmos no grande dia e termos a terrível e triste surpresa de que nunca vos conheci. Vocês são lobos. Como assim eu sou lobo? É que você não deu a mínima para os meus pequeninos. Por isso você é um lobo. É Jesus que vai dizer isso. E aí tu vai fazer o quê? Vai discutir o quê com ele? Você vai sair dali rangendo os dentes já. Para perecer eternamente. E viver a sua solidão que você tanto sonhou aqui. Terrível. Aí ele diz: sejam hospitaleiros, sem reclamar. Já pensou, Alex? Hospitaleiros sem murmuração. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender muito. Muito. Eu vinha para o culto agora, aí vai ter Clássico Rei, né? Aí eles estavam aqui na Godofredo, eles vão a pé até o Castelão, mano. Lá do Fortaleza, estava vindo lá do Fortaleza, lá perto de casa, para o Castelão a pé. Vocês acham que eles se atrasam para o jogo? Se atrasa? Não. Eles chegam 1 hora antes, 2 horas antes. E a do Ceará viu uma turma aqui, vindo aqui do Maracanã para lá. A pé. Às vezes eu venho para a EBD, né? Aí bem cedinho. Aí tem um pessoal já jogando, né? Batendo uns rachas. Aí eu sempre falo assim: quando se converte, não aguenta ir para a EBD. É difícil. Mas para as outras coisas a gente dá um jeito. É por isso que esse cristianismo sem dor, sem renúncia, eu desconfio dele.
eu desconfio dele. É um negócio muito estranho. Porque quando Cristo ganha o nosso coração, a gente vai sem reservas, sem medo, a gente quer servir, quer gastar a nossa vida. Hoje à tarde eu orava, Deus, eu quero gastar toda a minha vida, até o último dia, bem velhinho, te servindo. Não quero nunca deixar de te servir, me ajuda. É o coração, aquele coração que vem para o culto, a força. Ixi, hoje tem culto. Vixe, aí tem uma semana de oração, o que eu vou dizer para o irmão Cláudio, quando ele me convidar? Vixe, as coisas de Deus é tudo assim. Agora se tiver, vai ter uma maratona todo dia e tal, agora eu sou a vida fitness, eu vou malhar todo dia. Agora, nada contra essas coisas. É que lá para fora a gente vai, enfrenta, e quando se trata do reino, se tiver um pouquinho de desconforto, a gente já, não dá para mim não. E ai de alguém questionar ou admoestar. Deus está em todos e age por meio de todos, diz o texto. Muitos irmãos, crentes, não se permitem mais serem usados por Deus, para que Ele haja por meio deles. Você tem noção disso? Eu estava refletindo sobre isso e eu achei absurdo. Porque tem gente que é indiferente, não desenvolve nenhum dom, não gasta tempo com o reino, com a igreja. Aí o texto diz que Deus está nele, agindo por meio dele, para edificar a igreja. No texto de Pedro, ele termina dizendo, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros das muitas formas da graça de Deus. Sabe o que é um dispenseiro? É um administrador. Deus me deu um dom, não é meu, essa é a ideia, Ele me deu, para eu administrar para quê? Para servir ao outro. Aí eu faço o que com esse dom? Alguns de nós não servem. E Deus deu o dom. Por que não serve? Porque eu não tenho tempo. Não é porque você não recebeu o dom. É porque você é indiferente. Você não dá a minha para o povo, para a obra, para o reino. E aqui ele está dizendo, Deus deu a cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus te deu um dom e quer que você seja um bom despenseiro. Despenseiro era um escravo que administrava a casa de um homem rico e educava os filhos desse homem. Essa é a ideia. Aqui esse escravo recebe um dom de Deus e vai administrar esse dom com os filhos de Deus. E o que se requer dele é que ele seja bom despenseiro, fazendo bom uso desses dons. Aí, pensa aí você comigo, você que não serve nada na igreja, você que não está nem aí, como é que é isso aqui? Deus te deu um dom, e aí você não serve a ninguém, você tem suas razões, seus motivos, mas como é que se explica isso? Como é que se explica que Deus está em você e agindo por meio de você, através desses dons, para edificar a sua igreja? Como é que se explica isso? A única explicação que eu encontro, e aí eu nem sei como é que é esse negócio, é tipo assim, você dizer, Deus, eu estou com esse dom aqui, mas eu não tenho tempo para isso aí não. Não vou servir, o Senhor arrume outro. Igual Moisés, né? Manda outro. Deixa eu dizer, você que está nessa situação, você está em guerra com Deus. Em guerra. Você está em guerra com Deus. E deixa eu te dizer outra coisa. Ninguém vence Deus. Ninguém vence Deus. Absolutamente ninguém. E o meu conselho em amor para você que é um crente genuíno e está vivendo assim, se renda, se arrependa e sinta o doce prazer de ser usado por Deus enquanto serve a outros. Aleluia. Que incrível. Essa semana eu dei alguns estudos, aconselhamentos,
E eu voltei bem carregado, muito sofrimento, muita lágrima, muita dor. E aí eu vou no carro, e aí eu coloco um louvor lá para eu ir, né? E eu vou pensando nisso. E a alguns irmãos eu digo, irmão, é hora de você mostrar que você ama o Senhor. Aguenta firme aí. Continua. Vai para cima. E aí no carro, eu ouvindo umas canções, eu comecei a pensar no arrebatamento. E aí foi engraçado, porque eu pensando no arrebatamento, e aí eu pensando em alguns irmãos. Quando a gente começar a subir, a gente se olhar assim, ó. Hein, pastor Vladimir? Se olhar assim um para o outro, né, Alex? Ó, chegou a hora, hein, Cláudio? Que incrível. Chegou o momento. Estamos subindo, gente. Valeu a pena servir o Senhor. Se gastar no seu reino. Que alegria, que maravilha. Como será maravilhoso. O Senhor nos encontrar, a gente se gastando no seu reino. Amando o seu povo. E poder olhar uns para os outros enquanto subimos. Coração alegre, o olhar radiante. E dizer, valeu. Que incrível. Chegou o nosso dia. Vamos encontrar o nosso Senhor. Aleluia. Como será maravilhoso, irmãos. Também será muito triste para alguns de nós, que se enganaram por tanto tempo, e nunca serviram o Senhor de fato. Que o Senhor possa visitar essa noite, com arrependimento genuíno, para que eles sejam salvos. Para que também sintam o doce prazer de ser usado por Deus, enquanto serve os outros. Deus está em todos. Todos que Ele salvou, Ele está neles. Agindo por meio deles para edificar o seu povo. Aleluia. Se você é um crente, Deus está em você. Agindo através de você para edificar os filhos dele. Essa é a forma que Ele trabalha. E se você é um crente e não tem servido, se arrependa essa noite. E se você não é crente, está aqui essa noite, talvez tudo que eu falei não faz o menor sentido para você. Se arrependa essa noite, aceite Cristo como seu Salvador. E aí você vai entender tudo que eu falei. E vai sentir esse prazer de servir a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por ter nos incluído na tua família. Perdoa, Deus, quando nós olhamos para essa família e achamos que ela é chata, ela nos atrapalha. Somos os seres humanos mais privilegiados por fazer parte da tua família, por termos esperança eterna, por podermos em família aguardar o dia que o Senhor vem nos buscar. Nos perdoa, Deus, quando não agimos com amor com a tua família, e sim com indiferença. E nos ajuda não sermos achados entre os bodes. Salva, ó Deus, aqueles que ainda não foram salvos, pois o dia se aproxima. E nos ajuda a viver como uma comunidade, como bons despenseiros das muitas formas da tua graça, servindo uns aos outros. É no nome de Cristo eu te oro.